Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está me ouvindo. A gente vai para agora a aula 3 do curso. Se você não viu as outras aulas, por favor, volte atrás e assista as outras aulas em sequência para você não perder nada. E hoje a gente vai fazer algumas coisas com a malhas dentro do ANSYS. Mas primeiro, eu quero dar alguns avisos para vocês. Primeiro, um aviso que eu tive de problemas. Eu não sei se é porque eu não recebi, mas eu não recebi avisos do Google contra e-mails. Eu tive um conflito com o meu dispositivo e eu não consegui receber aviso nenhum. Então, se você me enviou alguma coisa referente ao trabalho, a atividade que eu pedi para o dia 1, por favor, me enviem no WhatsApp, falando enviei, qualquer coisa me enviem para o WhatsApp o projeto de vocês de novo. Para quem não está lembrado, é só ir na aula 2, é onde eu pedi o que vocês façam, vocês escolham um projetinho ou façam um projetinho em modelo mecânico, né, modelo 3D dele, para que a gente possa trabalhar com ele no decorrer do curso. Tá certo? Lá eu dou mais detalhes, então se você não viu a aula 2 ainda, corre lá. A data que eu estou dando para entrega é até domingo. Óbvio que se houver qualquer problema, alguma justificativa plausível, por favor, entre em contato comigo, que eu vou estar avaliando, certo? Outro aviso. Houve pedidos para que algumas pessoas que estão usando a versão estudantil do ANSYS não conseguiram colocar a versão completa, a versão com ponto STLDPRT, ou qualquer extensão possível de qualquer outro software de desenho, sem ser do ANSYS, óbvio, que deu um erro nessa versão, porque ela não estava configurada. E aí eu vou passar para vocês na Twitch como configurar isso, já que é mais leve, não vai travar tanto, e assim eu espero que dê tudo certo. E aí eu vou passar para vocês essa configuração para quem teve esse probleminha e não quer passar por formato STL ou STEP. E aí eu dou uma instruída de como já importar direto do SolidWorks, certo? Então vamos para a aula, e já para a gente já começar a mexer com a malha e já começar a aprender algumas coisas legais. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o Workbench. Então, pause no vídeo, abram o Workbench e continuam comigo. Está aqui meu Workbench já. Eu já puxei a aba de Static Structural. Para quem tem dúvida, é só vir nessa guia aqui, duplo clique, eu arrasta para cá para o projeto e ele vai gerar isso. Eu vou manter o aço, no meu projeto eu ainda vou manter o aço estrutural que está aqui, básico, que está dentro do ANSYS. Se você quiser inserir algum material, você pode estar inserindo sem problema nenhum. Saibam que agora vocês vão executar um projeto de vocês. Vocês vão seguir os mesmos passos que eu. Pode acontecer de surgir erros ou surgir algumas dificuldades. Eu quero que vocês entrem em contato comigo. E aí eu vou passar essas soluções, vou mostrar para vocês o que pode ser legal. A gente vai aumentar, a gente vai tornar o curso melhorar o material do curso com a dúvida que vocês forem surgindo do decorrer do projeto de vocês. Mas para começar, vamos começar com o meu projeto. E a primeira coisa que a gente vai fazer é importar a geometria. Igual eu falei, a minha geometria ela já está para ser importada num formato legal. Se o ANSYS não me der dor de cabeça para importar. Certo. Import Geometry. E aqui está minha geometria. Minha geometria importada, eu vou dar duplo clique no Model e ele vai abrir para mim um modelo. Então, duplo clique e mais um tempo de espera, que eu não vou deixar vocês esperando e vou pausar aqui. Bom, depois de dar uma parada e beber água e agora voltar, a gente já tem alguma coisa legal para mostrar. Bom, vocês podem ver, deixa eu alterar para vocês aqui, que o Static Structural abriu, o meu Static Structural, o meu modelo mecânico já está aberto. E só que ele abriu essa janela porque é a primeira vez que ele está sendo aberto. E aí ele mostra esse worksheet para nós. Mas o que a gente tem a ver, na verdade, é o Graphics. E aí a gente vê a nossa geometria nele. Tá aqui minha roda, meu cubo da roda, que nem eu falei com vocês. E se o mouse me deixar rodar a peça, como não estou conseguindo, amém. Vamos usar a ferramenta. Tá aqui o que eu vou mexer, que é essa minha roda. Vocês podem perceber que esse software de Mechanical, ele já é muito mais parecido com aquele software de desenho lá atrás que a gente mexeu. Sim, eles são bem parecidos e acaba que o jeito dele trabalhar também é parecido. Quanto que você pode ver que ele mostra as coordenadas globais, no caso aqui está no globo da minha roda, no centro da minha roda. E aí, nós temos isso.
que a gente tem aqui? A primeira coisa que a gente tem é que a gente vai trabalhar com esse quadrado aqui, ó, Mesh. E ele é o que permite eu definir como minha malha vai ser para o meu corpo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho as características padrões dele e tal, como a relevância, a preferência física da simulação física dele e tudo mais. Mas o que a gente quer? Primeiro, o sizing, que ele vai falar qual função ele vai usar para gerar a malha. E aqui a gente é muita experimentação. Não tem regrinha fácil de se falar. Muita coisa vem de experiência, mas muita coisa é adaptação. Normalmente, você tem modelos que mais se adequam ao seu trabalho. Por exemplo, para mim, os adaptativos, para mim, funciona muito quando a geometria ela não tem muitas curvaturas, ela tem geometrias ali mais fáceis de ser determinadas e acaba sendo um padrão mais mecânico. Proximidade e curvatura ele já mexe mais com a proximidade o tratado da geometria, da curvatura da geometria e essa proximidade dessas curvaturas, de ângulos de curvaturas e tudo mais. Curvatura já trabalha só com a curvatura, a proximidade já só com a proximidade dessas geometrias e de corpos. E uniforme é para quando você tenta deixar a malha o mais uniforme possível. O uniforme, a maioria das vezes, não funcionou para mim, em via de regra. Acaba que eu uso ou mais Adapt ou Proximity and Convert. Oh, meu Deus, hoje o inglês está ruim. Mas acaba que eu acabo usando mais essas duas. O porquê que eu estou falando que acabo usando mais essa? Porque eu acabo refinando quando corro com problema e eu preciso preocupar com uma quina, uma aresta, uma face em específico. Eu faço refinamentos na malha, igual eu vou falar mais para frente. Mas aqui eu vou mostrar como que você define a malha de forma geral. Bom, no meu caso eu vou usar adaptativo. Aqui ele fala a relevância da minha malha. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ou eu vou fazer uma malha fina, que tem muitos elementos, muitos nós, ou uma malha mais ou menos, um médium, ou um coarse, que é uma coisa mais grosseira. Por via de regra, a primeira malha que você está construindo usa o Relevance Center Coarse. Por quê? Porque às vezes ele vai gerar uma malha já legal para você. Às vezes você optar por fazer por jeito de primeira, ele optar por fazer uma malha mais fina, ele vai começar a trabalhar, o modelo matemático dele para fazer essa malha vai estourar de tempo, você vai ter que ficar 2, 3, uma semana esperando para ele te dar uma malha, e às vezes essa malha não está boa. Então, parte do princípio de uma malha menos refinada e vai vendo a partir da sua necessidade. A regra geral é essa. Bom, depois, o que você tem? Você tem o element size, que é quando você fala o tamanho máximo dos seus elementos. Então, aqui você já define, pode ser em milímetros, centímetros, você tem que olhar as unidades. Aqui, quando você quiser olhar as unidades de medida, você olha units. Aqui está medidas métricas, mas vamos passar para o milímetro para a gente não ter problema. Eu vou trabalhar com default, igual eu falei com você. Eu gosto, é uma preferência minha, óbvio, vocês já podem alterar aqui. É uma preferência minha ver a malha primeiro que ele vai me dar, para depois eu vir trabalhando com ela. Aí tem Initial Seed, que é basicamente algumas informações de como é que ele vai iniciar a criação desse modelo matemático. Então ele tem o assembly e o part. A transition, que é a transição entre os elementos, que isso quer dizer? É porque eu não posso, igual eu falei na primeira aula com vocês, ter elementos grandes demais do lado de elementos pequenos demais. Essa transition permite que você fale para o software, olha, se você for alterar o tamanho dos meus elementos, faça uma alteração lenta ou faça uma alteração rápida. É nessa aba que faz, só que ainda continua com a mesma coisa lá de cima. Óbvio que a gente quer a malha mais fina, com o maior número de elementos, que tem as transições mais lentas possíveis, mas vamos partir da nossa análise computacional. É importante para quem está fazendo esse curso entender. O maior limitador que a gente tem em elementos finitos é a sua própria máquina. E no meu caso, eu ainda tô gravando tela, gravando câmera e tentando mexer com isso, então eu vou fazer muito de forma lenta, mesmo pausando o OBS. Mas tá. Mas a maioria das vezes eu permito que seja fast mesmo para eu ver como é que a malha vai ficar. Depois aqui já tem mais coisas sobre os ângulos dessa geometria que ele vai gerar. E aqui mais algumas informações. Uma das coisas que eu tenho para falar com vocês, tenham cuidado
com o que vocês inserem, porque às vezes vocês, principalmente com as unidades de medida, porque às vezes você podem acabar colocando uma coisa que não condiz. Aí de repente você tem uma geometria que nem é possível ver, porque a malha saiu toda cagada, e, desculpa o palavreado, e por conta de você colocou uma unidade grande demais, achando que estava do tamanho legal. Ou às vezes o inverso. E o inverso é o pior ainda. É você colocar uma unidade pequena demais, achando que você está colocando uma unidade maior. E aí quando você simula, fica horas travado. E você não sabe, poxa, é realmente algum vetor físico que eu coloquei? É alguma coisa, alguma fixação que está faltando e ele está fazendo um cálculo maluco? Ou é malha? Então é importante você saber que tomar os devidos cuidados, principalmente ir bem devagarzinho, verificando tudo que você está colocando, alterando, para você não ter nenhuma surpresa no final. Bom, aqui ele dá uma analisada na qualidade, mas isso é mais para quando a gente for avaliar a malha. Ele vai aparecer algumas métricas, igual eu falei, estatísticas, para você dar uma olhada, para você verificar se a qualidade da malha está legal, o número de elementos, o número de nós. Ele vai te passar isso, então essa parte fica para definir essa qualidade e principalmente os erros. E a gente tem essa outra aqui que é inflation. Normalmente essas unidades aqui você tem maior modificação, principalmente quando você está analisando peças com alta curvatura. A minha peça aqui, vocês podem perceber que mesmo que ela tenha uma curvatura ali, uma curvatura colar, não é o cubo dessa roda não é onde há uma geometria que apresenta muitas curvaturas, então manterei no padrão, mas saibam que tem isso. Eu posso olhar o Grow Ratio, o Maximum Layers, o Transition Ratio, isso aqui é todas as informações que é de geometria mesmo. Mantendo, sempre que você tiver dúvida, e seja uma dúvida boba, ou você não saiba bem o que essa ferramenta faz, use o Help. O Help do ANSYS, ele permite que você faça uma pesquisa específica sobre aquilo e te dá uma boa explicação. A única coisa que falha é que o Help dele é em inglês. Se eu não me engano, pelo menos como meu ANSYS eu baixei ele em inglês, ele provavelmente, meu Help com certeza está em inglês, mas até um feedback positivo se eles me falassem se o help de quem baixou na versão estudantil não está em inglês, mas acredito que esteja. Mas o domínio de inglês é necessário. Aqui algumas funções mais avançadas, aqui é mais na hora do processamento dessa malha. Você vai fazer um processamento paralelo, quantos números de portas, quantos números de corpos você vai fazer, quantos núcleos você vai utilizar. Então é mais essas informações e principalmente sobre algumas coisas sobre topologia, tolerância e tudo mais. Essas informações avançadas aqui alterem com cuidado, digamos assim, mas é permitido. Tudo é permitido, mas ela é bem vista se vocês virem. E a estatísticas é o que eu falei para vocês. Ele vai dar para nós o número de nós e o número de elementos aqui no final de gerar a malha. Bom, antes de eu gerar a malha, eu vou mostrar outras coisas para vocês antes de apertar esse botão de Generate. O que é? Que aqui, normalmente, quando você dá o Generate, você já gera a sua malha. Primeira coisa que eu vou falar, vocês podem perceber que tem um raiozinho, tanto em Update, quanto Generate, quanto Create Pitch Controls. O Create Pitch Controls é para criar os pitch de controle mesmo. Agora, o Update e o Generate tem uma diferença, e eles geram malha para você. O update, quando você dá um update numa malha, ele pega a malha anterior que você tinha, antes de fazer a modificação, pega as modificações que você implementou, um refinamento de malha, igual eu vou mostrar para vocês e tudo mais, e atualiza a partir dessa malha antiga. Então ele faz novos cálculos em cima da malha antiga. Já o Generate Mesh, não. Ele pega a sua peça e gera uma nova malha. Você pode estar pensando, poxa, mas o update então é muito melhor. Não. Eu normalmente tenho grandes problemas com o update, porque às vezes quando ele vai refazer o cálculo em cima de uma coisa que já foi calculada a partir de outras especificações com impulso, ele acaba gerando erro. Ele acaba gerando malhas que não condizem. E aí eu, no desespero, depois de tentar refinar milhares de vezes dando update, isso no começo, eu acabo descobrindo que se eu usasse o Generate, eu tinha me livrado desses problemas. Porque ele usou minha malha anterior e minha malha anterior estava muito errada. Então, por via de regra, se a malha anterior não está muito indo no caminho certo, use o Generate. Se em algum momento a malha que estava indo bem começou a dar errado, use o Generate e continua a partir dele. Ah, mas o tempo computacional aumenta. Aumenta.
eu acho irrisório. Eu nunca marquei assim de cronometrar. Em tese, aumenta. Mas o Generate ainda compensa muito mais para você evitar esse tipo de problema. Bom, mas que refinamento é esse onde eu insiro e tudo mais? Ah, outra coisa, antes disso. O Clear Generated Data permite que você apague a malha anterior que você fez. É meio óbvio, mas é bom citar para caso você suspeite que seu ANSYS possa estar fazendo alguma coisa muito errada. Bom, insert. Esses são os métodos de refinamento. Aqui, vocês vão ver muitas coisas diferentes. O que eu posso dizer para vocês? O sizing é normalmente quando você usa um método de refinamento para uma face. E aí é que você consegue alterar ele. O refinamento, às vezes, pode ser para uma linha, para uma face ou para um corpo, e você vai alterar o tamanho dos elementos somente para aquela face, para a área próxima àquela linha, aquela aresta, ou uma coisa desse gênero. O contact size é quando você tem contato de peças, porque às vezes você está fazendo uma simulação de uma montagem e você quer avaliar exatamente a tensão na montagem. Então, vamos pegar que a gente tem um exemplo meio horroroso, mas você tem dois eixos ligados aqui, estão conectados, e um vai gerar torque enquanto o outro vai receber esse torque. É interessante a minha análise não somente da peça como um todo, mas também do contato, da análise de tensão durante esse contato mecânico. E aí, quando eu quero fazer essa análise de contato, eu uso o contact size, aumento o refinamento dali, onde está tendo contato entre uma peça e outra, entre uma face e outra, ou whatever, e eu consigo, depois, na minha análise de resultados, analisar a tensão naquela superfície de contato. Então, é uma parte muito legal, principalmente para dispositivos que recebem torque e que recebem algum contato de outro e não realizam simplesmente a ação mecânica. Bom, aqui você tem Fast Meshing, que tem uma diferença do sizing, eu vou mostrar ele, acho que em mais aulas, que agora eu vou mostrar para vocês só as informações básicas. Na próxima aula a gente vai continuar com malhas. Pronto. O Match Control. Outra coisa, o Pitch e o Inflation. O Inflation Pitch eu usei muito na parte quando apresento uma geometria com grandes curvaturas e eu quero fazer a análise, por exemplo, de diferença de pressão. Eu tenho uma peça que tem uma pressão acima X e uma pressão na parte inferior com X sobre 2. E eu quero fazer a análise de pressão dessa peça, partindo desse pressuposto físico. E aí eu uso muito o Inflation para melhorar situações específicas da minha malha. Isso aqui tudo em malha. Aí você consegue ainda criar grupos para você fazer a análise deles. Isso é interessante? É interessante porque você consegue separar durante sua simulação e na hora de apresentar os resultados, na hora de fazer também a memorial de cálculo, que é a parte lá final do trabalho, você consegue criar esses grupos separados e separar muito bem essas análises. E para quem vai pegar simplesmente, em vez de usar o report preview e pegar esses dados todos do ANSYS e apresentar eles, porque o ANSYS permite, deixa eu me corrigir e falar mais devagar. O ANSYS me permite que você faça a impressão desses dados no formato que ele fornece como padrão. E aí você imprime só a figura e para uma análise, às vezes para uma reunião, você tem que fazer isso de forma rápida, não tem tempo de fazer um memorial de cálculo, não é um documento que vai ser de referência para essa peça, mas vai ser um documento que precisa ser discutido. Então, o ANSYS permite isso. Aí você criar de forma organizada esses grupos para você apresentar e imprimir esses grupos, essa coisa de forma organizada, ainda mais em simulações extensas de muitas peças, de muitas partes, é interessante, muito interessante. Mas vamos lá. Essa parte aqui vai ficar toda para depois. O que eu quero só mostrar para vocês que existe e que a gente vai trabalhar com elas, mas eu quero gerar a nossa malha. Então, esperemos, pausemos e lá vai a maior espera do ANSYS, gerar a malha. Bom, voltando, aqui estamos. Malha criada, vocês podem ver ela aqui, ó. E eu já vi de longe assim que eu vou ter alguns problemas e vou ter que refinar melhor essa malha. Por quê? Vamos lá. Aqui até que os elementos não estão muito ruins, não. Mas o problema está mais aqui, ó. Quando vocês peguem aqui, a malha ficou um pouco desorganizada e eu perdi geometria.
com ela. O que você tem que olhar sempre? Primeiro, tamanho dos elementos. Tem elemento grande do lado de pequenos? Aqui ainda tem alguns elementos grandes do lado de pequenos, não está meio uniforme. Aqui principalmente, está vendo? Um elemento pequeno de um lado de um maior. Aqui também. Então, é necessário um refinamento? No meu caso, é necessário. No caso de vocês, pode acabar não sendo necessário. Então, se atentem a isso. Ela não está tão ruim, ela não está horrorosa, mas também não está legal e tem coisa a melhorar. Principalmente aqui, tá vendo? Esses triângulos aqui, por causa do detalhe dessa curvatura aqui, que ele tem um pouquinho, uma geometria menorzinha, depois ele vem e faz outro corte, né? Esqueci o nome disso, sem ser em inglês. Aí, o que acontece? Temos isso. Como é que a gente faz também a análise de que não está legal? Tem outro jeito, óbvio, que é quando a gente corta essa peça. Aqui. Vocês perceberam? Primeiro, cortar a peça nesse botão aqui, eu fiz um corte da peça. Dentro da peça é possível ver esse problema aqui, tá vendo? Eu já estava percebendo que poderia ter e acabou me mostrando real. Percebe? Pequenos triângulos do lado de triângulos bem maiores, de quadrados e de geometrias grandes. Então, eu tenho que dar uma melhorada nessa peça. Outra coisa, quando você fizer a seção de planos, esse plano vai ficar salvo aqui. Ó. Se você quiser deletar eles, é só clicar e deletar. Bom, mas o que a gente quer fazer é a análise, fazer uma análise legal. Nós já temos 21 minutos. Então, nós quisemos fazer uma análise legal para ver, além das que eu citei, só de olhar, tá meio feio. O que a gente tem o que eu posso falar para vocês que é outra coisa legal de se ver? O número de nós de elementos. Eu só estou com 70.317 nós e 39.161 elementos. O cálculo foi muito rápido, eu pausei, então vocês não viram, mas ele foi bem rápido, pelo que eu esperava. Então, a minha capacidade computacional, eu posso muito bem melhorar o refinamento disso. E aí eu parto por duas optativas. Duas vertentes possíveis. Ou eu melhoro a malha como um todo, ou melhoro a malha em pontos específicos, em faces específicas, em coisas específicas. Pelo que eu estou olhando aqui da minha geometria, muita coisa que eu estou falando aqui com vocês vão falar assim, nossa, ele tirou da cartola, para não falar palavrão. Parece, mas é porque um pouco é experiência, que eu vou passar para vocês, que eu estou tentando passar para vocês, mas outro é essa parte de ter uma noção do que o software vai fazer. Quando vocês forem fazendo o trabalho de vocês e fazendo várias formas diferentes, vocês vão começar a pegar essa visão também. Mas eu estou vendo que não tem uma geometria específica, não é tipo uma parte, uma face somente algumas faces específicas que estão tendo esse problema. Tem pontos específicos da peça como um todo que estão com problema de malha. Principalmente aqui no centro eu não estou gostando muito. Então, eu vou trocar a malha como inteira. Mas se eu tivesse um problema específico numa face, por exemplo, eu podia ter um ponto específico que é nessa curvatura aqui. Ó, quer ver? Um minuto. Nessa parte aqui. Ó. Se fosse só essa face aqui, tem como eu fazer? Tem, eu posso selecionar muito bem só essa curvatura aqui que eu estou perdendo geometria. Tá vendo? Você vê que perdeu geometria por causa disso. Se você ficou na dúvida assim, nossa, parece meio ruim. Eu não sei, parece que eu perdi geometria. Quando você parar em cima da face, você vai poder ver a linha de que ela seguiria e poder clicar nela e ver se ela está perdendo geometria. Eu estou perdendo um pouco. Então, é hora de eu melhorar essa malha. Eu não passaria essa malha dessa forma aqui. Mas, bom, para eu melhorar a malha, eu vou mexer nas minhas estatísticas laterais aqui. Mas antes, a partir do número de nós e elementos, você viu que aquela parte do raiozinho que aparecia em malha sumiu e ele ficou com o OK. Isso é porque as configurações já é plausível para o ANSYS fazer algum cálculo nele. Eu falei, nem todo certinho, nem todo verde de sinal ali positivo quer dizer que está top. Às vezes não, às vezes o fenômeno físico que você quer explicar, você não colocou delimitações e especificações nele suficientes para isso. Então, se atente a isso. Outra coisa importante de você
fazer quando você está fazendo a malha é saber, principalmente quando você está avaliando um projeto que já existe e que, por exemplo, igual eu citei, você quer aumentar o tempo de vida útil dessa peça. Às vezes é importante você saber onde que essa peça que está sendo implementada estragou. Por quê? Porque vamos dizer que esse cubo da roda ele tá quebrando exatamente nessa parte daqui, ó, na parte central, onde eu coloco, onde eu venho com a conexão do torque, da transmissão e tudo mais. Whatever. Se eu sei que é essa face que está indo, que está quebrando e está me gerando problema, eu vou aumentar muito o refinamento ali e não vou preocupar tanto com o resto. Por que você não vai preocupar tanto com o resto? Porque eu sei que o tempo de vida útil da minha peça está ruim ali. Então eu vou dar uma caracterização melhor ali e vou fazer a simulação nela. Mesmo que para fora não esteja muito bom. Porque eu garanto que eu aumentei o tempo de vida útil fazendo isso. E não aumento meu tempo computacional incrivelmente. É a ideia de, nossa, a malha está ruim. Aí você deixa a malha perfeita. Mas aí o cara de outra empresa vai e solta o projeto em uma semana na sua frente, 2 semanas na sua frente. É por causa disso. Ele optou por fazer a caracterização especificamente do problema. Então é bom você entender, antes de passar para cá, jogar uma peça e fazer o que tem, é caracterizar exatamente o que sua peça está tendo. É uma peça que você está criando agora? Então legal. Onde que está tendo os esforços? Onde que você acha que vai ter maiores problemas como engenheiro? Quando você projetou, falou assim, aqui realmente tem uma quina que vai gerar acúmulo de tensões e pode gerar trincas na minha peça e tudo mais. Então, peraí, refina ali. Na verdade, eu quero pegar e eu tenho essa peça vai sofrer impacto e eu quero ver como é que essa peça vai reagir e tudo mais. Então, saiba refinar onde ela vai ter melhores problemas. Agora, não sei. A regra do não sei é refinar a peça por completo e fazer a melhor malha possível. Só que entendam que isso te gera um atraso. E gera maior tempo computacional. E se você fica agarrado mais um tempo maior numa peça que poderia ter soltado uma semana antes, quer dizer que tem dinheiro perdido ali com um melhor entendimento da engenharia envolvida em questão no projeto. Muitas vezes você vai bater com barreiras da empresa falar, não, mas é segredo de projeto. Mas já não pode falar isso e tudo mais. Eu entendo. Mas saiba expor para eles também. Expor principalmente para quem você está trabalhando que, olha, se eu tivesse essas informações vai ser melhor. Porque meu tempo computacional vai cair, eu vou poder fazer não só um projeto nesse tempo, quanto um projeto e meio, um projeto .25. E ali você consegue trabalhar melhor. Mas, bom, deixa de falação e vamos continuar. Vamos fazer um refinamento na peça por completo. O que a gente vai fazer? Eu não vou mudar a alteração para essa peça aqui, porque eu acredito que rodou muito bem para o que eu esperava. Eu vou trocar a função dela de ela escolher o tamanho dos elementos, não. Eu acho que eu vou trocar a relevância dos elementos e eu vou trocar primeiro a transição para vocês verem. Eu vou colocar a transição slow e eu quero ver se ele vai mudar. Agora que eu não fiz isso, vocês podem ver. Apareceu um amarelo falando que essa é uma malha obsoleta e tem uma malha que pode falhar pós update dessa malha. Como eu falei com vocês, eu prefiro ter uma segurança, Generate Mesh. Só vou parar a transmissão para vocês darem uma olhadinha, só não ficarem olhando para carregamento de ANSYS. Voltando, tá aí nosso novo cubo de roda. Vocês podem perceber que mudou algumas coisas sim. Melhorou bastante aqui, tá vendo? Os elementos melhoraram bastante. Ainda não tá 100% legal, tem algumas coisas a melhorar, mas aqui agora talvez eu melhore de forma diferente. Igual eu tô sentindo que aqui eu posso melhorar essa parte mais central e não a peça inteira. Já gostei bastante do que eu consegui. Essa curvatura aqui ficou legal, tá vendo? A geometria dali ficou legal. Tem algumas partes aqui que não... Essa aqui já não ficou tão legal. Mas tá vendo? É perceptível que a malha ficou boa. Principalmente para vocês. Eu acho que agora dá pra ver. Que é quando você tem uma uniformidade dos elementos, uma organização. Pra mim, é quando eu sinto que tá organizado os elementos dela. Não tá bagunçado. Os elementos estão organizados, com um tamanho legal. Tá tudo ali mais ou menos se enquadrando de uma forma legal. Aqui eu já não gostei, tá vendo? Já não gostei dessa parte. Aqui eu tô achando que tá perdendo geometria um pouco também. Às vezes eu posso optar por outro modelo. Mas bom,
minha peça já melhorou. E como eu tenho certeza, além de visualmente, que minha peça melhorou e não piorou? Olhando as estatísticas. E agora você olha o vídeo de lá e olha para cá e a gente subiu bastante. A gente subiu para 282.679 nós. E de elementos, 189.621 elementos. Então, meu número de elementos e meu número de nós aumentaram. Óbvio que aumentariam. Eu diminuí a transição de tamanho desses elementos da minha peça e eu modifiquei ela como um todo. Então, meus elementos realmente vão soltar de uma forma maior. Se eu optasse por fazer um refinamento do que a gente vai ver posteriormente, esse salto poderia ser menor, mas já conseguimos uma coisa legal de refinamento. Para a gente ver como só por experiência das ferramentas que eu já passei para vocês, nossa, aqui ficou muito legal. Pena que aqui não ficou tão. Para ver como a peça vai se gerir se a gente melhorar e modificar o tamanho desses elementos, em vez de falar da transição, modificar direto para uma malha mais fina. Vamos trocar aqui, ó. Em vez de ser relevância coarse, nós vamos colocar medium. Eu não vou voltar no fine, porque eu sei que vai ficar muito fina a malha e pode gerar muitos elementos. Aqui já tem elementos bem pequenos que vocês podem ver que existiam aqui. Mas vai ficar legal. Então, mais um pause. Já vejo vocês já já. Bom, voltamos. E tá aí a nossa peça. Vocês podem perceber que tá bem mais cheia de pontos pretos e bem mais escura, porque o número de elementos subiu. Nas estatísticas, nós temos agora 196.369 elementos contra 300.683 nós. Então a gente subiu o número de elementos. Eu gostei muito dessa peça, do jeito que ela ficou, mas ainda tem alguns problemas que eu sinto que existem nessa peça. Principalmente nessas áreas aqui, ó. Quando tem uma concentração muito grande de pequenos elementos, me dá a impressão que pode ter problema, mas não está ruim não. Só é por causa da curvatura mesmo que ficou. Aqui não ficou legal pelo jeito. Aqui não ficou tão legal. Tem alguns elementos que estão um pouquinho maior do lado de menores. E olha para você ver, essa peça ela é totalmente simétrica em vários pontos, né? Se eu fizer recorte aqui, você consegue fazer recorte de simetria nessa peça em vários recortes diferentes. Mas mesmo assim, os elementos não são iguais. Então tem esse. Você pode ver que é uma aproximação bem. Aqui não ficou legal, tá vendo? Um elemento muito grande do lado dos pequenos. Tendeu a ficar legal, mas não ficou tão legal. Isso induz você, principalmente quando você está vendo que está melhorando, e você fala assim, poxa, está melhorando, está ficando legal a peça, ainda tem algumas poucas coisas que precisa modificar. Eu acho que eu vou passar para fine lá, passar para a malha para ser mais fina, e aí eu consigo trazer uma malha legal. Tá, mas você está aumentando o número de elementos e nós demais. Aqui já é legal eu trabalhar nessas curvaturas que está tendo problema, que vocês podem perceber que são curvaturas, para refinar exatamente nessas áreas. Igual aqui também eu não senti que ficou legal, tá vendo? Aqui tudo ficou legal, tem uma organizaçãozinha nessa peça. Você pode bem, principalmente essa parte mais aqui, ó, da cabeça que saiu do centro. Essa parte mais aqui, os elementos estão bem uniformezinhos. Aqui tem uma desorganização, mas os elementos não estão mudando de tamanho, então não é problema. Aqui ficou uniforme, mas eu estou achando esses elementos grandes. Talvez eu mude a parte dele de aumentando um pouquinho assim, aumentando um pouquinho nessa face, ou alguma coisa desse gênero. E aí a gente vai ver mais aula que vem. Aqui a gente pode ver que essa parte aqui melhorou bastante também, ó, tá vendo? Os elementos ficaram mais repartidos em um triângulo só, mais vários triângulos. Então a peça melhorou como um todo, assim como a gente pode ver os números de nós e elementos subindo. Mas óbvio, a gente não fez nenhuma criterização quanto a uma face, o que vai ficar para a aula que vem. Então, por hoje é isso. Acho que ficou bem legal o que a gente já passou. Qualquer dúvida quanto à malha, vocês podem passar para mim. Observação, nem tudo que está, por exemplo, esse botão aqui de Solve, nem tudo que você aperta que der raio, ele gera malha. Aqui ele é para fazer a solução. É nessa página que a gente ainda vai inserir vetor força, onde vão ser contratos rígidos de fixação, onde vão ter torques, onde vão ter pressões. A gente vai trabalhar isso tudo, tá bom?
acho que me ficou faltando um pouquinho falar para vocês das ferramentas daqui de cima. Então eu vou dar um pouquinho de atenção para elas aqui agora, para vocês verem. Essas aqui são a mesma do design dele, que é a rotação, mover a peça, o zoom nele para frente, para trás, aumentar o zoom, ou zoom to fit para você ficar no tamanho, visivelmente a peça num tamanho legal. Aqui você pode ainda mexer em várias outras coisas, retornar à visão anterior, passar para a visão isométrica. Aqui o size dele. Travou. Você pode colocar, fazer a dimensionamento mesmo, selecionar todas as entidades da peça, selecionar sua peça de forma geral e descobrir a dimensão menor, a dimensão maior. Location, aqui você ainda tem para selecionar um ponto específico da sua peça, tá vendo? Você consegue selecionar pontos específicos, e aqui está já pontos específicos da malha, se eu não me engano. Eu já consigo selecionar pontos específicos da malha. Não, mentira, é da geometria ainda. E eu consigo selecionar as linhas, os contornos da minha peça. Eu consigo selecionar as faces da minha peça, igual eu mostrei para vocês. E aqui eu seleciono minha peça como um todo. Aqui eu já seleciono o nó da minha malha ou o elemento da minha malha. Então eu posso ainda selecionar só um triângulo específico da minha malha. Acho que a gente vai vendo também com mais coisas. Eu vou mostrar só os principais que eu usei agora para vocês não ficarem perdidos, porque eu só fui usando e não falei, né? Porque eu fiquei muito com o design muito parecido, as ferramentas serem parecidas. Mas tá. As unidades aqui, você pode mudar para radiano, quando você tem rotação por minuto, radianos por segundo, temperatura, você tem tudo aqui. E não esquecer, Save Project. Na hora que você vai fazer o Save Project, ele vai voltar para o Workbench. Então, se eu ir no OBS aqui e passar pro... Opa, apertei errado. Desculpa, gente. Mas, pós-Workbench, só salvar seu projeto. Não esqueçam de salvar o projeto. Por favor, evitem caracteres especiais, porque pode dar problema. E pronto, a aula de hoje terminou. Não esqueçam dos avisos, não esqueçam de me enviar se vocês estão passando para mim. Pode me enviar por WhatsApp ou pelo meu e-mail, vou repetir ele, 2015-155-00136, @aluno.cefetmg.br. Me enviem por e-mail a confirmação que vocês me enviaram e tá tudo certinho. E não esqueçam de terça-feira, que eu vou estar tirando dúvidas, e se vocês me enviarem dúvidas até o domingo, terça-feira não, até domingo, né? Se vocês me enviarem dúvidas até domingo, eu vou estar podendo passar na Twitch essas dúvidas e resolvendo elas de pouco em pouco, ou vendo como eu posso fazer na Twitch de forma a trabalhar com todo mundo. E eu vou estar também aberto na Twitch para tirar dúvidas que vocês tiverem lá, e vocês podem enviar durante o chat, enquanto a gente conversa um papo sobre qualquer coisa que seja relevante ao curso, tá certo? É isso então. Então até domingo. Tchau, tchau.